uma semana bem... Na verdade, já tem 2 semanas que está sendo bem difícil para mim e meu esposo. Mas hoje parece que tem aquele momento que as coisas pioram, né? E eu peguei e falei pra mim mesma lá em casa, eu falei, eu vou mandar mensagem pro Oséias, eu vou falar que eu não vou ministrar mais não. Mas aí o Senhor, Ele falou no meu coração, o que eu vou falar para a tua igreja, primeiro vai para você. Então você vai receber e você também precisa passar para o povo. E eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar? E ali conversando com o Tiaguinho, o Tiago falou uma palavra e o Senhor me fez lembrar dessa viúva. E então o Senhor começou a ministrar no meu coração. Aquela mulher, eu acredito que ela estava numa situação muito difícil, porque ela tinha perdido o marido e agora ela estava tendo que enfrentar um problema financeiro, um problema ali ao qual, se ela não resolvesse de imediato, eles poderiam levar os seus filhos, e era a única coisa que ela tinha naquele momento. Mas diante daquela situação, ela foi até o profeta Eliseu e ela relatou algo para ele. Ela disse: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, aquele homem, ele era um homem de Deus. Aquele homem, por onde ele passava, as pessoas viam a presença de Deus na vida dele. E aí o Senhor, Ele começou a falar no meu coração que se hoje ou amanhã, daqui a alguns minutos, algo acontecer com a tua vida, o que as pessoas vão falar de você? Será que elas vão falar ali, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus? Ou eles vão falar somente coisas ruins? Porque aquele homem mesmo ali morrendo, ele, claro, deixou ali algumas coisas pendentes, mas o testemunho de vida dele foi o suficiente ali naquele momento. Ela até podia não, vamos dizer assim, não ser uma mulher 100% na presença do Senhor, mas ela sabia quem era o marido dela, ela sabia que o marido dela estava ali sempre a ponto de fazer tudo aquilo que o Senhor mandava. E o Senhor, Ele falava muito no meu coração a respeito disso. Ele falava que muitos, às vezes, dentro da igreja é uma coisa e quando sai é outra. Muitas vezes dentro da igreja a gente vê que louva, que adora, que busca, que isso, que aquilo, mas às vezes chega dentro de casa, se transforma. Chega dentro de casa, muda totalmente o caráter. E o Senhor, Ele falou ao meu coração que nós temos que ser como aquele homem, que independente, acredito que muitas coisas ele passou, ele deixou um testemunho de vida ali, para que as pessoas pudessem, principalmente a esposa dele, falar dele ali naquele momento. E aí a palavra do Senhor continua dizendo que ela fala: veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Como eu disse, ela estava enfrentando um momento ali bem difícil, porque aqui quem já perdeu alguma pessoa bem próxima sabe como que é, a dor não passa do dia para a noite. E ela teve ali que tomar uma atitude, como foi ministrado aqui na terça-feira, através da pastora Osana, sobre a atitude. E diante daquela situação, que aqueles credores foram até a porta da casa dela, cobrar ela podia ter se isolado dentro da casa dela. Ela podia ter entrado, fechado a porta, ou muitas vezes fazer como muitas vezes nós fazemos. Às vezes começa a ligar no celular, a gente já sabe que é cobrança, a gente vai direto e desliga. Não é assim? Às vezes a gente sabe que alguém vai me cobrar, fala que eu não estou, mas você está lá dentro. E aquela mulher, ela podia, diante de toda aquela situação, ela podia ter se isolado, ter ficado ali no mundo dela, com os filhos dela, dentro do quarto. Mas ali ela tomou uma atitude, ela se levantou e ela foi atrás de quem realmente podia a ajudar.
Muitas vezes nós falamos da nossa vida para qualquer pessoa. Às vezes qualquer pessoa que encosta do nosso lado, a gente começa a pôr os nossos problemas para fora. E o Senhor, Ele começou a falar comigo ali. Ele falava: olha, vocês têm que falar para a pessoa certa. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, sim, mas existem sim profetas do Senhor que podem nos ajudar. Mas às vezes nós preferimos sair contando para todo mundo, postando no Facebook, Instagram, WhatsApp, e conta para todo mundo. Mas para a pessoa que pode te ajudar com uma oração, ali falando, não estamos juntos, às vezes a gente não fala e a gente não conta. E aquela mulher, ela sabia que ela podia contar ali com aquele profeta Eliseu. E Eliseu, naquele momento que ela fala para ele sobre ali o credor que tinha ido até sua casa, ele diz: o que eu te fazer? E naquele momento, acredito eu que Eliseu, ele olhou para ele, porque o que ele fala é: o que eu te fazer? E aí ele reconheceu que ele mesmo, ele não podia fazer nada por ela. Mas eu acredito que ali em espírito ele falou com o Senhor, e em seguida ele fala: declare-me o que é que tens em casa. E ela falou: a tua serva disse, não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha algo ainda. Ela tinha algo dentro da casa dela. Uma certa vez nós estávamos em casa, eu e meu esposo, e aí a gente abriu o armário e as coisas estavam faltando. Não é que não tinha, mas estavam faltando. E ali eu comecei a falar assim: ó, tá acabando uma coisa, tá acabando o açúcar, tá acabando isso, tá acabando aquilo. E o Senhor, ele falou assim: tá acabando, não acabou. Tem o tempo de eu entrar com a providência. Aleluia. E aí eu olhei e falei: não vou reclamar mais, Senhor, tá bom. Mas eu acredito que principalmente nós mulheres, nós não gostamos de ver o armário daquele jeito. A gente já entra em desespero, não é? A gente tem ali para almoçar, tem para janta, tem para outro dia, mas a gente já quer correr no supermercado e fazer compra. E o Senhor começou a falar no meu coração e falava: não acabou ainda. E assim foi com aquela mulher. Falou: senão ela ainda tinha um pouquinho de azeite. E nesse tempo que eu estou falando que eu falei com o Senhor que estava acabando as coisas, acho que passou 1 ou 2 dias, o Senhor entrou com a providência. E o Senhor, ele realizou o desejo do nosso coração, que era de ir no mercado e fazer compra. E a gente comprou tudo que a gente queria, ainda comprou bobeira, ainda foi menos do que a gente imaginou. Então esse é o Deus que ele cuida dos mínimos detalhes nas nossas vidas. E com aquela mulher foi do mesmo jeito. Talvez para ela não tinha mais o que fazer. Às vezes ela olhou e falou: mas só tem um pouquinho. Mas era aquele pouquinho que o Senhor iria fazer algo maior. E aí a palavra continua dizendo no verso 3, e diz assim: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. E aí o Senhor, ele tocou muito no meu coração com essa palavra vai, porque ele falou para ela: vai. Ele não falou assim: toma aqui, olha, eu te arrumo. Ele falou assim: vai. Ou seja, às vezes para nós, às vezes não, para a gente ter a nossa bênção, para a gente alcançar aquilo que a gente está precisando, que a gente quer, nós precisamos se levantar e ir. Se a gente quer ser abençoado, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa se santificar. Se a gente quer uma porta de emprego, a gente tem que levantar cedo, tem que ir bater nas portas das empresas. Se a gente quer a cura, a gente precisa ir até os médicos para que eles façam os exames ali, para que a gente ver a maneira que a gente possa correr atrás daquilo. Então Eliseu, ele fala para aquela mulher: vai, porque tudo que vem fácil, a gente se acomoda. Se ele tivesse entregado algo ali na mão dela, ainda que fosse por um momento, talvez ela não ia correr atrás mais de nada.
falou para ela assim: vai e pega vasos emprestados. E aí ele continua: pega vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Talvez Eliseu ali, ele não sabia o certo o que iria acontecer. Porém, ele, já como um homem de Deus, ele já falou: olha, não pega pouco vaso não, pega bastante. Porque talvez se ele falasse para ela: vai e pega vasos, talvez ela só ia pegar um ou dois. A gente quer te abençoar, o Senhor, ele sempre faz algo maior. O Senhor, ele sempre te dá algo maior. E em seguida, que ele manda ela pegar aqueles vasos, ele fala para ela: entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E aí, como eu disse logo no começo, às vezes nós saímos falando para todo mundo o que acontece na nossa vida ou o que ainda vai acontecer. Mas Eliseu, ele fala ali para ela: olha, entra para dentro da sua casa, fecha a porta, você e seus filhos. Coisas que você vai ter que chegar a sua mãe, o seu pai, ou os pais, os filhos, e falar: calma aí, isso aqui é entre nós. Não tem necessidade de o lado A ou o lado B saber. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. E o Senhor, ele vai entrar com providência. Então tem coisas que é só você, Deus e sua família. E aí, continuando, diz assim: que põe e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Eu acredito que naquele momento que ele pediu para separar os vasos cheios dos vasos vazios, eu falei: Senhor, eu não estou entendendo essa parte. E o Senhor, ele começou a falar no meu coração que às vezes o vaso, nós estamos cheios de Deus, mas às vezes tem aquela pessoa que não está muito afim. Mas não é porque ela está triste com alguma situação, não é porque ela está passando por uma prova. É que existem, infelizmente, aquelas pessoas que entram na igreja por entrar. Simplesmente para falar: eu vou ir para o pastor João ou para a pastora Rosana não me ligar, ficar perguntando por que eu não vim. Nós sabemos que tem. Eu falo isso aqui, mas isso é em geral. E o Senhor, ele falou ao meu coração que muitos que estão vazios aproveitam para se esconder atrás daqueles que estão cheios. Então, aquela mulher, ela tinha que separar, porque ela tinha que ver aqueles que estavam vazios. Mas o Senhor falando no meu coração, ele falava que as pessoas aproveitavam para se esconder. E também muitos aproveitam neste momento que estão vazios para criticar, para apontar o dedo, para falar: lá, eu podia estar cantando melhor, eu podia estar pregando melhor, se fosse eu que estivesse lá, o negócio ia pegar fogo, isso e aquilo. Infelizmente tem essas pessoas que estão vazias de Deus, elas estão pensando nela. Mas como a irmã Renata cantou aqui, o Senhor tem que crescer, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Nós estamos aqui apenas para sermos vasos usados por Ele. Mas o Senhor, eu falei: Senhor, e essas pessoas vazias? Vai ficar vazia? E Ele falava: não, vai chegar um momento em que eu vou encher. Vai chegar um momento que eu vou encher, que ela vai falar: eu não queria rodar do jeito que eu estou rodando, eu não queria falar do jeito que eu estou falando. Mas o Senhor, Ele vai encher de uma tal maneira a qual nem você mesmo vai acreditar, a qual as pessoas que estiver do seu lado vai falar: você viu, irmãozinho lá? A irmãzinha hoje estava no manto, né? Como às vezes a gente brinca. E eu falei: amém, Senhor, eu creio que eu ainda vou presenciar isso na tua casa. E aí, continuando, ali no verso 5 diz: e partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, eles traziam os vasos e elas os enchiam. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Hoje, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu gosto muito de
pegar várias Bíblias, olhar algumas pregações para mim ter um pouquinho de noção. Mas eu sempre falo, Senhor, que na hora seja feita a Tua vontade e que o Senhor possa usar. E diante dessas coisas que eu acompanhei nos sites, em algumas pregações no YouTube, eu vi que justamente nessa parte eu vi muita diferença, porque alguns pregadores criticaram a mulher pelo fato dela falar que os vasos tinham acabado, e outros elogiaram. E eu falei, Senhor, e o que o Senhor fala no meu coração? E aí ele falou que aquilo que ela pegou já era o suficiente para ela. Às vezes nós estamos na casa do Senhor ou dentro de casa e nós estamos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e o Senhor está falando, mas o que você tem é o suficiente. Porque às vezes nós queremos tantas coisas materiais e esquecemos de buscar as coisas espirituais, que é o principal. Às vezes nós queremos carro, queremos casa, queremos roupa nova, queremos a geladeira cheia. Quem é que não quer? Eu sou uma delas, eu quero ter sempre o melhor. Mas e as coisas espirituais? Será que nós temos buscado? Será que nós temos falado, Senhor, eu quero uma casa, mas Senhor, primeiro me enche da Tua unção, me enche da Tua glória, me enche do Teu poder. Senhor, eu quero um carro novo, eu preciso trocar de carro. Ou Senhor, eu quero um carro zero, mas Senhor, primeiro me dá os Teus dons. Senhor, primeiro me batiza com o Teu Espírito Santo. Nós pedimos tantas coisas a Deus e nós esquecemos de buscar primeiro o reino dos céus. E o Senhor, Ele falou isso ao meu coração, que aqueles vasos que ela pegou foi o suficiente, era o suficiente. E assim é na nossa vida. Às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, por que fulano tem mais que eu? Fulano não faz nada e tem mais coisa que eu, parece que mais abençoado que eu. A Senhora fala, é o suficiente. É o suficiente para você ficar de pé, é o suficiente para você caminhar, é o suficiente para você se alimentar hoje, é o suficiente. Porque talvez se Ele der um pouquinho a mais, você sai da presença dEle. E aí, Ele ministrou isso no meu coração. E aí, continuando aqui no verso 7. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus. Aquela mulher, ela fez tudo aquilo que aquele homem tinha falado para ela fazer. E ela foi, entrou para dentro da sua casa, fechou a porta com seus filhos, foi abençoada. E ela podia ter tomado uma atitude. Já estou abençoada, aqui mesmo eu vou ficar. Mas ela lembrou daquele profeta. Ela lembrou daquilo que ele tinha falado para ela. Ela lembrou que no momento em que ela mais precisava, foi ele que direcionou ela no que fazer. E muitas vezes nós se esquecemos das pessoas que nos ajudam. Muitas vezes as pessoas, elas nos ajudam, umas ajudam de bom coração, outras se ajudam para mostrar, mas aí é ela e Deus. Mas aquela mulher, diante daquela situação, do mesmo jeito que ela lembrou de correr atrás dele, ela lembrou quando ela foi abençoada. E o Senhor falava no meu coração, quando eu abençoar você e quando eu abençoar a minha igreja, não se esqueça daqueles que te ajudaram. Não se esqueça daquele que te ajudou, igreja. Aquele que orou com você, aquele que jejuou com você, aquele que talvez te ajudou de uma forma financeira, ou talvez te ajudou apenas com uma palavra. Não se esqueça dele. Abençoe ele também de uma maneira como o Senhor ele vai colocar no seu coração. Porque hoje, muitas vezes, hoje pode ser você que está passando por uma dificuldade. Amanhã pode ser ele. E você não deve virar as costas. Você deve estar ali para ajudar. E aí, continuando, fala que ele chegou, ela foi lá, falou para ele, fez o homem de Deus saber o que tinha acontecido. E novamente,
ele vai e diz para ela: vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Ele novamente fala para ela: vai, assim como ele falou no começo, vai, pega as vasilhas. E agora ela já abençoada, ele vai e fala: vai, paga as tuas dívidas. Eu fui em Ribeirão hoje com o Thiaguinho resolver algo no banco, e quando nós estávamos indo, eu estava conversando com ele, e o Senhor, ainda brinquei com ele, eu falei: eu estava em casa, o Senhor falou algo, eu estou conversando com você a respeito da palavra, Deus está me dando outra coisa. Eu falei: é capaz de chegar lá e eu falar outra coisa nada a ver. Porque é assim que o Espírito Santo faz. A palavra de Deus, ela se renova a todo momento. E aí eu falei para ele: aquela mulher, ela foi ali em busca apenas de pagar as suas dívidas, para que não levasse os seus filhos. A palavra não relata que ela foi ali e falou assim: olha, eu preciso pouco e comer dentro de casa. Olha isso, olha, meus filhos estão com dificuldade. Não. Ela foi pensando nos filhos dela. Ela não queria que tirasse aquilo que ela mais tinha. E aí o Senhor, ele vai, ele abençoa ela de uma tal forma, a qual ela paga as dívidas, e ainda a palavra do Senhor diz que ela viveu do resto. O que o Senhor, ele falou muito ao meu coração, que ele vai abençoar a igreja dele de uma tal forma que vai transbordar. Ele vai abençoar a vida de cada irmão que está aqui, que está nessa campanha, ou que veio pela primeira vez, ou que talvez não vai dar para vir as demais, não importa. O Senhor sabe aquilo que você tem buscado. E Ele vai te abençoar de uma tal maneira que onde você for, você vai querer ajudar. Aonde você for, você vai falar: eu tenho para te ajudar, eu tenho para te abençoar. O Senhor, ele vai te encher de uma tal maneira que você vai falar assim: peraí, eu falei que 2019 eu ia ser diferente, e realmente eu estou sendo diferente. O que está acontecendo com a minha vida? Nem você vai saber explicar. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos tenham entendido. Se não entender, eu vou pedir para o Espírito Santo explicar melhor. Mas que você venha ter um exemplo dessas 3 pessoas que foi citada aqui: o marido da viúva, a viúva e o profeta Eliseu. Qual o exemplo que eu tiro do marido dela? Que ele deu um bom testemunho. Que eu e você, onde a gente pode passar, que as pessoas possam olhar e ver o brilho do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser como aquela mulher, que ela teve atitude e ela não se escondeu dentro do quarto diante das dificuldades dela. Ela levantou e foi atrás da sua bênção. E que nós possamos ser como o profeta Eliseu, para onde a gente passar, que a gente possa ser um canal de bênção e usado pelo nosso Senhor. E eu creio no que o Senhor falou comigo, e eu creio que essa igreja, que cada irmão vai ser cheio de Deus e vai ser abençoado, seja na vida financeira, ou seja na vida espiritual, ou seja no problema que você tem na sua casa. O Senhor, ele vai te abençoar. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.